Sabendo Rebeca e conhecendo bem seus filhos, ela sabia que a bênção deveria ser concedida a Jacó. Obviamente, o Criador iria impedir ou castigar Rebeca, caso Jacó não fosse, realmente, merecedor. Aqui é onde o rumo da história entre hebreus e judeus realmente se inicia. Desde o princípio, a história continua se repetindo perfeitamente. O espírito de Edom era de rebeldia, caçador nato desde sempre, o que não tem mudado a postura dos judeus, atualmente. Jacó entregou o cozido a seu pai para que o mesmo comesse e lhe concedesse a bênção. Gênesis 27, 20. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque Iá, teu Elohim, a mandou ao meu encontro. 21. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. 22. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. 23. E não o conheceu, portanto, as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e abençoou-o. 24. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Isaque apalpou seu filho para certificar-se de que, realmente, era Edom, pois pela visão, já não seria possível. Isaque, então, tentou certificar-se pelo tato, pois, sendo um cabeludo e o outro liso, obviamente que uma roupa de Edom não iria camuflar. Mas não foi bem assim que ocorreu. Jacó conseguiu se passar por Edom. Repare que Isaque pergunta a Jacó se ele era mesmo Esaú, e Jacó responde que sim. Uma vez que a bênção foi concedida a Jacó, tornaria o mesmo eleito. Pois, de Jacó saíra a nação abençoada e povo escolhido do Altíssimo. Novamente volto a destacar, Iá sabia e conhecia tanto Jacó como Edom. Lembremos a história de Abel e Caim, onde Abel era puro e Caim era um monstro. Gênesis 27, 25. Então, disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, e comeu, trouxe-lhe também vinho, e bebeu. 26. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora chega-te, e beija-me, filho meu. 27. E chegou-se, e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que a abençoou. Isaque comeu o cozido, bebeu o vinho e pediu que Jacó o beijasse. Então, ele sentiu o cheiro do filho, reconhecendo-o como caçador, pela roupa de Edom que Jacó estava usando. Assim, concedeu a bênção a seu filho Jacó. Gênesis 27, 28. Assim, pois, te dei a do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. 29. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Ao conceder a primogenitura, Isaque disse quais seriam as bênçãos que iriam cobrir Jacó, e seus descendentes. Os descendentes de Jacó iriam viver deleitosamente com as maiores gorduras da terra e abundância do campo. Povos iriam servi-los e todos deveriam abençoá-los, para serem também abençoados, caso contrário, seriam amaldiçoados. Gênesis 27, 30. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. 31. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de seu filho, para que me abençoe a tua alma. Chegando do campo, Edom prepara um delicioso guisado para seu pai Isaque, e pede a ele que se levante e conceda-lhe a bênção. Gênesis 27, 32. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. 33. Então, estremeceu de um estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça, e me trouxe? E comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Isaque fica perplexo ao saber que Edom prepara o seu cozido posteriormente a Jacó. Ele estremece e fica triste, pois seu intuito era conceder a primogenitura a Edom, sendo este o mais velho.
Gênesis 27, 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. 35. E ele disse: veio teu irmão com sutileza, e tomou a tua bênção. Edom ficou, então, desesperado e pediu que seu pai Isaque também concedesse uma bênção a ele. Isaque responde que Jacó ficou com toda a bênção que ele poderia conceder. Gênesis 27, 36. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não o reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? 37. Então respondeu Isaque a Esaú dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos, lhe sendo dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido, que te farei, pois, agora, meu filho? Edom diz ao seu pai que Jacó o enganou 2 vezes. Primeiro, roubando-lhe a primogenitura, depois, a sua bênção. Mas, Isaque afirma que Edom seria senhor dos seus irmãos e seria fortalecido. Em Gênesis 25, 31, 33, Jacó pede a Edom que lhe venda a sua primogenitura e Edom afirma que está morrendo de fome e a primogenitura não tinha serventia alguma, naquele instante. Jurou, então, dar a primogenitura a seu irmão. Em Gênesis 25, 34, Jacó prepara um guisado a seu pai, assim como Edom deveria fazer e, nessa refeição, foi firmada a venda de primogenitura a Jacó. É importante mencionar que um juramento jamais poderia ser quebrado. Isso é uma tradição entre muitos dos antigos israelitas que mantém sua palavra. Como diz o provérbio popular, palavra de homem não volta atrás. Rebeca não mudou o percurso da história, pois Edom já havia vendido sua primogenitura ao seu irmão, Jacó. Rebeca conhecia perfeitamente seus filhos. O final do verso 34 diz: assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis 27, 38. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz, e chorou. 39. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Edom chorou ao saber que não tinha mais o direito de primogenitura, passado, então, para seu irmão gêmeo, Jacó. Edom, que já havia genitura, gritou e chorou arrependido, mas Isaque diz que Edom se apropriaria de delícias do campo e orvalho dos altos céus. Ele também teria deleites, assim como Jacó, possuiria terras e seria senhor dos seus servos e irmãos. Mas claro, seria servo de seu irmão, Jacó. Gênesis 27, 40. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado, e Esaú disse no seu coração: chegar-são os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Como Edom vendeu a primogenitura, perdeu a concessão da bênção de Isaque. Edom passou a odiar seu irmão desde a perda da primogenitura e da bênção que Isaque havia concedido a Jacó. Em seu coração, já havia planejado matar o irmão, assim que seu pai morresse. Edom desejou tomar a bênção de Jacó. Quando Jacó, hebreus israelitas, desobedeceram à lei de Iá, os edomitas aproveitaram o momento e tomaram a terra e a identidade dos israelitas na base da espada. Hoje, os judeus, no mundo, dizem que são o povo eleito e escondem os hebreus das nações. Quando os hebreus dão algum sinal de vida em algum veículo de mídia, os judeus tratam de dizer que esses são judeus negros para promover a sua filosofia judaica e enfatizar que a primogenitura foi concedida a eles, sendo os verdadeiros descendentes de Jacó, e que os hebreus israelitas são apenas convertidos ao judaísmo. O mesmo ego de Edom permanece em cima dos judeus, atualmente, e isso permanecerá até o fim, pois eles roubaram a primogenitura dos verdadeiros descendentes de Jacó na base da força. Os judeus edomitas esperaram a primeira oportunidade para exterminar os hebreus israelitas e os expulsar de Israel, no 1º século.
Como foi mostrado no livro de Obadias, os judeus se juntaram aos romanos, e aproveitando o momento, mataram muitos hebreus israelitas e os expulsaram de Israel. Isso só foi possível graças à desobediência dos hebreus israelitas ao Criador. Rebeca, ao saber que Edom jurou matar seu irmão, providenciou que Jacó fugisse para a casa de seu tio, Labão, e voltasse somente quando passasse a raiva de Edom. Edom era como Caim, um ser perverso e maldoso. A única ameaça existencial dos judeus são justamente os hebreus israelitas, pois eles sabem, perfeitamente, que os negros, índios, são a nação eleita. Mas os judeus nunca vão entregar as terras e riquezas aos hebreus de mão beijada, sendo que eles conquistaram tudo isso na base da espada. Rabinos judeus já enfatizaram que Israel é terra de brancos e os negros são uma raça amaldiçoada. É impossível fazer uma distinção entre Askenazim e Edomitas, sendo que os mesmos se misturaram e uniram-se com um único propósito, apagar os hebreus israelitas da história. Realmente, eles conseguiram tal feito. Ninguém reconhece mais Askenazim e Edomitas por cor epitelial, tradições ou cultura, pois eles mantiveram-se unidos e se miscigenaram para exterminar os descendentes legítimos de Jacó. Amalequitas. Os descendentes de Amaleque são netos de Edom, como descrito em Gênesis 36, 12, Crônicas 1, 36. Vamos ao livro de Números para entender melhor esta história. Números 24, 12, é descrito como seria a prosperidade de alguns povos, nos últimos dias. Vamos ver o que estaria destinado a Amaleque. Números 24, 20, e vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola, e disse, Amaleque é a primeira das nações, porém o seu filho será a destruição. Como sabemos, Edom era avô de Amaleque. Entendemos que Edom são os judeus provenientes do Oriente Médio, consequentemente, Amaleque também são judeus, pois estão interligados na mesma linhagem e filosofia. O verso 20 diz que os amalequitas seriam os primeiros das nações, então, é óbvio que os descendentes de Amaleque controlam os bancos mundiais, guerras, Hollywood, mídia, clubes secretos, religiões, política, educação e etc. Chegamos à conclusão de que estamos falando dos judeus banqueiros, pois são eles que representam, com exatidão, a descendência de Amaleque. Nós temos três classes de judeus, edomitas, amalequitas e askenazim, sendo que os edomitas se misturaram totalmente para não serem descobertos. Os mesmos possuem o objetivo de destruir os descendentes de Jacó na base da espada, espírito de Edom. Algumas famílias amalequitas são de origem judaica askenazim. É o caso dos Roteldes, que nasceram na Alemanha, mas de acordo com a profecia de Números 24, 20, se encaixam como amalequitas. Isso acontece devido à grande miscigenação entre edomitas, amalequitas e askenazim. Estou tentando mostrar uma distinção pelas profecias e percurso, pois geneticamente, historicamente e até geograficamente, você não vai conseguir desmembrar os três. Recapitulando, os hebreus israelitas são descendentes de Jacó, enquanto os casares, Askenazim, são descendentes de Jafé. E os edomitas, sefarditas, são descendentes de Esaú. Os amalequitas descendem da semente de Edom. Eles são os banqueiros internacionais judeus. Temos aprendido que os Askenazim, edomitas e amalequitas se misturaram com o único intuito de destruir os verdadeiros descendentes de Jacó. Com o envolvimento de Edom com nações europeias, Gênesis 10, a conquista da primogenitura na base da espada se tornou possível. Os hebreus israelitas são oriundos do nordeste da África, enquanto os casares, Askenazim, são oriundos do sudeste da Europa, e os edomitas, sefarditas, do sudeste da Palestina, no território do Jordão. De acordo com as escrituras, a maioria dos hebreus israelitas tem pele negra e cabelo lanoso, crespo. Os israelenses que vivem no moderno Estado de Israel, atualmente, e os amalequitas têm pele branca, cabelos lisos, e grande parte, têm olhos claros, mas isso não se aplica a todos, pois devido à mistura dos três, houve uma modificação genética. Os hebreus israelitas falavam hebraico, aramaico, egípcio e, posteriormente, grego, romano, espanhol e os vários idiomas do oeste africano, África Ocidental, por onde se dispersaram. Atualmente, falam os diversos idiomas dos países ocidentais por onde foram espalhados. Os israelenses, casares askenazis, falavam um dialeto chamado Yiddish,
que ainda é um dialeto falado pela maioria dos Askenazim, atualmente. Os israelitas praticavam a fé dos seus antepassados, ordenada por Yah através de Moisés, e escrita em seu livro histórico, as Escrituras Sagradas. Os israelenses, judeus askenazis, que têm crença religiosa praticam uma filosofia pagã chamada judaísmo, o restante deles é secular, não tem religião alguma e não acreditam em nenhum Deus. Os hebreus israelitas viajaram pelo caminho do Mar Vermelho até o Jordão, enquanto os Cazares, Askenazis, percorreram o caminho do Mar Cáspio até o Volga, e os edomitas, sefarditas, seguiram pelo Mar Morto rumo ao Arabá. Os israelitas vieram de Canaã através da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, que também era chamado de Israel, enquanto os Cazares, Askenazis, vieram do Cáucaso através de Gomer e Togarma, e os edomitas, sefarditas, vieram do Monte Seir, por meio de Abraão, Isaque e Esaú, que também era chamado de Edom.